Fala, Jô. Bom dia, mano, beleza? Fazer esse videozinho aqui, você vê como o mercado ele fala conosco, né? Cara, basta ter paciência no mercado, né? Cara, ó, eu tinha essa região de order block, seria uma região de demanda compradora. Por quê? Porque, ó, ontem eu cheguei a comprar quando eu cheguei ao trabalho, tava fazendo uma simulação. Porque teve essa explosão para baixo aqui às 10, só que eu tinha essa região de fundos, o mercado poderia buscar liquidez da galera que compra esses movimentos de continuação, e porque ele tinha tocado numa região de demanda. Eu falei, opa, aqui é a região compradora, e tá que também tem retração de FIBA aqui. E aí eu trabalhei compras nessa região. Só que eu também tinha nessa região, porque querendo ou não, a gente tinha um movimento expansivo da correção. Ou seja, a gente tinha aqui um impulso de baixa. Então, se a gente tinha um impulso de baixa, o que era saudável fazer? Se o mercado for cair mesmo, ele vai dar o choque, que seria aqui nessa região, vai fazer um pullback nessa região e vai dar continuidade. Aí eu cheguei a comprar esses fundos aqui, o mercado foi, chegou no meu alvo aqui, eu tinha comprado 4, estava arriscando 33 dólares. 33 dólares. Fiz o passe off aqui com um, o mercado fez o pullback, eu recomprei. Aí eu coloquei o stop tudo aqui, arriscando os mesmos 30 dólares. Por que eu recomprei aqui? Porque aqui já tinha outra região de demanda, porque ele tinha quebrado uma estrutura micro anterior. Vou te mostrar isso mais pra frente. Só que é engraçado que o mercado, geralmente quando ele faz isso, ele funciona. Quando ele tem intenção, quando ele tem vontade, né? Emergência. Mas eu tinha feito uns vídeos antes e eu não consegui te mandar, porque ficou muito longo e tal. Só que eu percebo o seguinte: observa que toda vez que o mercado tenta perder essa região, ele tentou uma, duas, três, na quarta vez, cara. Qual foi a confirmação para trazer mais relevância para o movimento de hoje? A quebra, a mudança no fluxo vendedor. A gente tem aqui uma inversão de fluxo, né? Então, o que a gente tinha aqui nos 60 minutos, um topo, e a gente tem esse canal, ou seja, ele tem uma quebra. E já que ele tem uma quebra, eu tinha visto esse movimento de madrugada. Falei, cara, tá aqui o time, é esse time que eu preciso, é esse tipo de movimentação e paciência que eu preciso ter. Porque eu sei que a minha região, ela tá numa região importante de compra. Eu não tenho que pensar em venda só porque eu comprei aqui e o mercado voltou. E aí, beleza. Olha o movimento que esse mercado deu. Olha que movimento. Aqui foi a quebra de estrutura que aconteceu na madrugada. E aí o mercado novamente nivelou fundos aqui e nivelou fundos aqui. E aí qual que seria a minha estratégia para operar se eu fosse comprar hoje? Aí eu ia lá para os 5 minutos, onde eu tinha traçado que eu estou nessa região de demanda do 15, eu tracei uma nova região de gatilho nos 5 minutos, que seria este fundo aqui. Esse último candle de vermelho aqui. E aí a gente tem. Por que esse movimento é importante? Porque esse movimento que quebrou a estrutura, né, nos 60 minutos lá, aquela coisa toda, fazendo um pivô, e aqui fez o que? O pullback. Só que por que aqui o gatilho seria excelente? Porque a entrada seria onde? No toque dessa região, com stop na mínima, ou seja, stop extremamente curto, ou seja, 20 dólares de stop. E isso daria mais uma confirmação porque a gente tem fundos nivelados, né, nessa região, ou seja, liquidez. Só que o mercado ele não concretizou, não fez o que eu gostaria, certo? Só que quando a gente vai por 15 minutos, a gente, isso é subjetivo, tá? Isso é coisa minha. A gente já está trabalhando numa região de demanda do 15. Então, acredito que se tivesse fosse um movimento dentro de um horário que tem bastante liquidez, quase certeza que esse movimento iria lá, porque isso vai depender muito. Só que não foi o que aconteceu. Ele simplesmente capturou essa liquidez e depois essa liquidez também foi capturada com esse toquinho aqui e depois voltou. Aqui já dava um gatilho. Só que o que a gente olha, o que a gente vê? O que a gente deixa de levar em consideração muitas das vezes de entrar numa operação, numa região de compra como essa, que a gente sabe, a gente está na região. A gente já tentou perder essa região diversas vezes.
E ele não rompe, ele não dá continuidade. O que o institucional tá fazendo aqui no macro? Aumentando o lote, acumulando. A mesma coisa aconteceu aqui. Então aqui nessa região tem muita acumulação. E é por isso que é importante ficar esperto de pegar as operações depois de uma captura de liquidez. Porque ela vai dar uma assertividade muito maior na entrada. Deixa eu dar uma limpada aqui que tá ficando feio o negócio. E aqui era uma região que a gente já estava entre a região de 50 e a região de 61.8. Olha só que seria maravilhoso se ele tocasse a região de 7,4 de fibra e desse continuidade. Não foi o que ele fez. Eu acredito porque horário, 4 horas da manhã. Ah, tem a abertura de Londres. Mas nem sempre a abertura de Londres vai trazer uma liquidez relevante para o ouro ou para alguns ativos. Quanto que o mercado tende a dar movimentação? 8, 9, principalmente às 10h30. Aí você fala assim, cara, não deu entrada aqui. Suponhamos, não entrei aqui nessa região de demanda aqui. Mas olha só, o mercado novamente. O que a gente tem aqui? A gente teve um impulso de alta, quebrou a estrutura no macro, fez o pullback, ou seja, muita gente pensou que tá pior esse movimento. Aí o mercado volta na 22,60, que é a 200, né? Do 5. Tenta dar continuidade, faz o que? Um pivô de alta. Olha aqui na região de demanda, uma retração de fibra. E olha só o movimento do preço logo em seguida. Novamente faz um choque do micro, né? Que a gente estava numa tendência micro de baixo. E aqui ele faz meio que um boss na minha visão. Porque o choque ele já deu aqui em cima. Agora aqui ele vai dar continuidade no boss aqui. No boss viadagem da peste, né? Eu não gosto desses nomes não. Tô falando pra falar a linguagem mesmo. Mas olha aqui o mercado deixando outra região de demanda aqui embaixo que eu deixei traçada. Vou só tirar esses rabiscos. Feio pra caramba. Olha só que gatinho maravilhoso. Ele não deu lá embaixo, mas ele deu aqui, ó. Com stop relativamente mais barato ainda, cara. Então você já consegue às vezes trabalhar com 4 lotes. E olha só o movimento dessa bagaceira, velho. Olha isso aqui. O alvo no mínimo, cara, seria aqui nesse stop. Ou na máxima. Olha só. Por que eu fiz esse vídeo? Para você entender um pouco da minha mentalidade relacionada à análise do preço do mercado. Você vê, aqui não tem segredo da análise técnica. Se você tem uma linha de tendência de baixa, o mercado vai romper e vai fazer o quê? Vai fazer um pullback depois de romper. Isso é batata. Mas quando você tira o price action, a análise técnica, né, a linha de tendência, a quebra de estrutura está no topo já, não na linha. Ou seja, está diretamente ligado ao preço. Então, se eu sei que aqui teve um topo que mudou o fluxo do mercado, então se ele deixar um fundo mais alto, dentro de uma região de demanda, numa retração, tiver um horário bom para fazer liquidez, cara, dá para comprar lá na raiz do movimento. Tá entendendo? Oxi, tava operando, né? Vai entender. Agora uma coisa que dá muito mais ênfase para essas regiões de order block, porque não é só uma linha de região de... Não é somente uma região de nome bonito, não é só um suporte. Quando você entende essas regiões, cara, você percebe que nessas regiões é onde tem concentração de ordens, esses fundos. Porque aqui pode não ter muita concentração de ordem, porque o mercado ele teve uma distorção aqui, teve um desequilíbrio muito forte. Então a demanda aqui foi extremamente compradora, não teve vendedor. Agora nessa região aqui já teve o quê? Um monte de gente fazendo parcial, um monte de gente reacumulando, ou um monte de gente querendo fazer um novo movimento. Ou seja, porque as regiões onde tem a maior lateralidade, a maior acumulação, tem de ser regiões de interesse do mercado, porque é onde com o homem composto, a galerinha forte aí do mercado está posicionando seus lotes. É onde teve briga, onde teve uma melhor concentração. Então o cara que está comprando aqui, ele está manipulando um monte de gente. Porque quanto mais ele comprar, eu acho que essa intenção foi dele, para levar para cá. E aqui acontece o mesmo movimento. Então eu sei que se o mercado voltar nessa região,
perdi aqui. Então, assim, se o mercado voltar nessa região, eu sei que esse mesmo play que fez o impulso, ele vai querer fazer o rompimento para buscar a relação dele lá. Então, essa região aqui, eu sei que, pô, se o mercado voltar aqui, é interessante novamente ele seguir o movimento. E o que ele fez aqui nessa região de novo? Olha só, no 15 minutos aqui, uma região a região antes do mercado subir, ele vai deixando suas estruturas do SMC, ó. Ele vai deixando novamente novas estruturas, que vai deixando novas regiões. E aí você vai trabalhando, ou seja, quando essa movimentação acontece, ela quebra um topo anterior, dentro de um suporte, dentro de ou numa resistência, ou numa região de order block, ou fair value order block, FVG, os caramba, quase. Se você tem essa movimentação inicial que dá o start e quebra o fluxo anterior, que era de baixa, né, que seria isso aqui, ó, seria um movimento de baixa, ele quebra o último topo. Cara, é só esperar o pullback. Pode ser captura de liquidez? Pode, mas cara, vai depender da região. Talvez se eu tivesse lá na máxima, como aqui, né? Aqui também teve quebra de estrutura aqui. Se a gente for parar para analisar, ele teve quebra de estrutura. Só que olha o horário, 9h45. Deu continuidade? Não deu, ele voltou. Ah, pullback na média, pô, na 20 vou comprar. Deu continuidade? Não, chegou aqui, ó. Stop extremamente curto, vale muito mais a pena arriscar na venda. Porque aqui você já tem uma nova falha aqui em cima. Você já tem tanta retração. Isso eu só falei pra tu, só analisando o preço. Então, cara, esse tipo de estratégia que eu acho que vai trazer mais assertividade para quando a gente vai pro micro, do 60 por 15 por 5. Porque o diário é o basicão, mano, a tendência de alta, cara. Olha lá a tendência de alta, passou para cima das médias, fez pullback, ó. Vai dar segmento. Embora esse movimento aqui eu não vejo como um movimento intensivo no diário. Do meu ponto de vista, ele ainda está com a característica do que? De correção. A gente está na região vendedora. Talvez seria mais saudável usar esse topo aqui. Ou seja, ainda tem esse fundo aqui para trocar polaridade. Nessa região aqui, provavelmente se ele for subir, ele vai fazer novamente aquela busca de liquidez, aquela manipulação na venda, para depois fazer o nosso pivô. Seria esse pivô aqui, ó. Pim. Né? Pum. Fazer esse movimento aqui para depois para cima. Olha só esse movimento, cara. Eu não acredito nesse movimento aqui, que ele vai continuar subindo eternamente assim. Eu não acredito muito, não. Se fosse o Nasdaq, sim, né? Mas particularmente eu acho difícil. Mas enfim, não sei se você conseguiu entender, mas eu queria compartilhar contigo o racional, porque querendo ou não foi uma análise que eu fiz pela manhã. Não pude acompanhar de próximo, mas chegar em casa e ver isso aqui acontecer, cara, entender essas buscas de liquidez, essas manipulações de mercado, as regiões, cara, tá trazendo uma visão focada somente no comportamento do preço e não focado em média móvel somente. Tem a questão da média móvel? Tem, mas eu não estou focado só em FIBO, mas sim no comportamento da análise do preço, cara. Isso traz muita clareza na hora de operar, entendeu? Traz muita clareza, entendeu? Eu estou curtindo. Só que ao mesmo tempo que eu estou curtindo, né, essas mudanças também está trazendo muita confusão. Por que eu estou dizendo que está trazendo confusão? Porque eu vou te mostrar aqui o índice aqui. Esse aqui é o índice. O índice. Cara, quando eu olho aqui essa movimentação aqui, cara, os caras da sala tá caçando região de demanda para comprar índice, cara. Cara, deu venda no índice. Pra que eu vou ficar esperando que o mercado... Se a gente... o índice é foda, né? O índice é índice, né? Ó, capturou a liquidez das máximas aqui e voltou. Mas pensa comigo. Esse gráfico de 5 minutos aqui. Isso aqui, ó. Você tá pensando em compra aqui? Exatamente às 10h05. Eu não acredito nessa compra. Por que eu não acredito nessa compra? Olha onde está a 20 dos 60. Olha o afastamento dessa média.
Eu vou pensar em compra no índice, eu teria vendido lá no 2 minutos, nesse candlezinho aqui. Cara, hein? Olha lá, mais de 2.000 pontos. Daria para comprar, pensar em comprar na abertura? Até daria. Mas no meu ponto de vista, o melhor cenário aqui seria vender. Por conta do afastamento da média. Você tá ligado? E por conta da região também, né? Ou seja, por que eu tô te mostrando isso? Cara, porque, cara, a análise técnica, quando a gente fala de análise técnica, a gente tá falando de contexto macro, a gente tá falando de FIBA, a gente tá falando de média móvel. Cara, primeiro, entender o macro, o que a gente já faz. Eu não posso deixar isso me confundir, cara, porque eu tava confuso ontem. Eu falei, cara, eu não posso confundir. Se eu for operar, não quero mudar completamente pro SMC, mas a dinâmica de entender as regiões de oferta e demanda traz muita clareza e lucidez na hora de operar. Então, cara, eu não vou ficar pirado, eu não vou ficar maluco das ideias e querer mudar completamente o que eu já estudei a vida inteira, mano. Porque, cara, aqui literalmente eu não ia pensar em venda, mano. Não iria pensar em venda. De jeito nenhum. Quer dizer, não iria pensar em compra. Por mais que teve esse movimento que quebrou a estrutura. Mas, cara, tá esticado. O mercado não vai. No mínimo, ele vai fazer o quê? Reacumular na região da 200. Só que pagou 200 pontos. Ou seja, eu poderia ter vendido e levado até a 200. Para talvez sim pensar numa compra aqui. Que logo foi frustrado, entendeu? Acho que... Ou seja, o que eu quero dizer? Cara, eu não posso simplesmente mudar de um setup para o outro. Não, eu quero continuar o que eu estou fazendo. As minhas análises macro, dentro do contexto. Mas quando eu começar a partir do 60 minutos, vi que teve uma quebra de estrutura, o mercado está na média, está afastado, vou entender o contexto de 60 ali, aí beleza, pô, agora eu vou pro gatilho, aí eu vou por 15 minutos, vou traçar as regiões de oferta e demanda. Pô, se o mercado abrir aqui, se o mercado vir com gap de alta, quebrando a estrutura e voltar nessa região, é compra. Sabe, porque a ideia do SMC só me trouxe, eu tenho que entender que eu vou usar no contexto micro para eu localizar, para eu saber tomar minhas decisões, ou seja, a minha escolha, a minha tomada de decisão seja pautada nisso. E não ficar buscando regiões de demanda ou de oferta num time frame diário, por exemplo. Não, cara, olha isso aqui no diário. Eu vou ficar pensando em compra? Olha como está essa média, velho. Extremamente afastada. Olha o semanal. Aí você vai para 60, beleza. A gente está aqui, ó. Trabalhando o quê? Um contexto corretivo, né? Então é esse tipo de pensamento que eu quero ter na hora de operar, movimento corretivo. E aqui teve uma captura aqui e desceu, alguma coisa aconteceu, não sei o que foi. Mas só se eu fosse trabalhar no índice, eu já trabalhar por vendas, por conta desse afastamento, dessa distorção do preço. O que o mercado faz no dia a dia? Ou ele vai estar numa lateralidade, no movimento expansivo ou no momento de retração. Então entender isso vai mudar, vai virar a chave, vai virar o jogo.